Lili, seja muito bem-vinda a mais um programa Espiritualidade no Dia a Dia. É sempre um prazer imenso ter você aqui. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Quero dar boas-vindas para todas as pessoas. Vamos falar sobre 3 tempos e um só, né? Prazer é meu. E é verdade, a gente vai falar do passado, presente e futuro, que apesar de serem conjugados na língua portuguesa de formas diferentes, eles atuam na nossa vida, independente da sua conjugação. Porque parece que eles estão o tempo todo acontecendo dentro da nossa mente, né? A gente sabe que existe o passado, a gente sabe que existe o presente, a gente sabe que existe o futuro, que existem esses 3 tempos, mas o tempo todo parece que eles reverberam de uma forma contínua na nossa cabeça. Então, em determinado momento a gente está pensando no passado, está excluindo o presente, porque eu estou vivendo o passado, então não consigo viver o presente, então eu estou excluindo o presente, ou a gente está no futuro e não vive o presente. E o que é importantíssimo aqui, né? A gente entender que os tempos eles acontecem sim, simultaneamente, mas que sim, eles podem ser colocados na sua ordem e que nós podemos sim viver um tempo de cada vez. O nosso passado, ele é a nossa base, ele é a nossa história, ele nos trouxe até aqui. É através do passado que nós nos construímos, né? Nós nos construímos através das histórias, até mesmo dos nossos antepassados. Nós nos construímos através dos padrões dos nossos antepassados. Nós nos construímos através das nossas experiências vividas lá atrás. Nós nos construímos através dos desafios. Nós sempre estamos em construção. Mas o mais importante nessa história é entender que tudo isso faz parte do nosso aprendizado, da nossa experiência, do nosso crescimento enquanto ser humano. E entender isso é fundamental para a gente seguir em frente. Porque a nossa história, ela acontece porque nós fizemos escolhas. E estamos sempre escolhendo. Sempre. Hoje mesmo, nós estamos escolhendo. Nesse instante, nós estamos escolhendo. Então, a vida toda é feita de escolha. No nosso passado também foi feito de escolha. Então, dar um lugar a essas escolhas, dar um lugar à nossa história. Muitas vezes a gente lamenta, né? A gente ouve muito isso, né? E se, e se, e se? Eu poderia ter feito, se eu tivesse feito. Você fez o melhor que você podia, dentro daquilo que você sabia, no momento que você tinha disponível. Então, você agiu com o seu melhor naquele momento. Naquele momento, para você, foi a melhor escolha. Aí você fala, mas foi uma escolha baseada no medo, foi uma escolha baseada na angústia, foi uma escolha baseada na dor, mas foi a sua melhor escolha. Foi a escolha que você conseguiu fazer. Né? E aqui a gente também tem uma questão muito forte, né? Que assim, não é só o que eu escolhi, mas é também o que eu deixei de escolher. E às vezes a gente fica preso naquilo que eu não escolhi. Aí a gente cai de novo no e se. E o e se não existe, né? Vou te interromper aqui. O e se não existe. É uma coisa que é torturante para as pessoas que ficam e se eu isso, e se eu aquilo. Não existe o e se, não dá para a gente voltar no passado e fazer diferente. Né? Lá atrás não dá para voltar e fazer diferente. Você pode fazer diferente de agora em diante. O que dá para fazer diferente são as nossas atitudes. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu magoei uma pessoa, não tem como ir lá e falar assim, olha, não vou mais, não dá para mudar as palavras desmagoar, né? Nem eu estava procurando uma palavra assim, eu falei, não tem como desmagoar. Estava procurando uma palavra assim. Mas tem como você ir lá e pedir desculpa, tem como você dizer eu sinto muito, tem como você falar assim, olha, eu não estava 100% disponível para escutar, então eu acabei te magoando. Enfim, dá para ressignificar a situação, mas não dá para a situação não, o sentimento em relação à situação, mas não tem como mudar a situação, já foi. Então, quando a gente fica martirizando, porque é um martírio, né? É como se a gente ficasse ruminando, é uma ruminação mental muito grande. E quando a gente fica nessa ruminação mental, nós não vivemos o presente, nós ficamos ancorados na dor do passado. E o passado é a nossa base, né? Como uma casa, ele é o piso. Sem o piso, sem essa estrutura, o presente não existe. Né? As paredes da casa não vão existir, depois o teto não vai existir.
o passado, ele é a nossa história. Então, como nós carregamos essa história? Com dor, com lamentação, com lamento? Ou nós olhamos para trás e falamos, puxa, eu tive um grande aprendizado. Foram experiências dolorosas, mas eu aprendi. Uhum. Foram experiências onde teve muita troca, mas foram trocas que me fizeram crescer. Então, tudo isso é ressignificar. E ressignificar, como eu já falei, não muda a situação, mas muda o sentimento em relação à situação. E dá para fazer isso? Dá. Então, Ednei, eu sinto muito para você, se perdoando e não reagindo ao passado, mas agindo no presente. Porque o que a gente faz também nessa vida? A gente fica como se fosse uma memória dolorosa, achando que aquilo que aconteceu lá atrás, no passado, vai se repetir aqui no presente, do jeitinho que foi, inclusive com a mesma dor. E na realidade, às vezes não, porque a gente aprendeu lá atrás. Então, um relacionamento onde um término foi muito doloroso, onde você se envolveu com determinado perfil de uma pessoa, você fala assim, puxa, onde eu estava com a cabeça quando eu me envolvi com essa pessoa? Hoje, eu cresci, eu amadureci, eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás, eu mudo. E quando eu mudo, aquela situação pode nem acontecer de novo. Pode sim ter um outro significado dentro de mim. E eu posso ir para um novo relacionamento de uma outra maneira, dentro de um outro contexto, uma outra visão, inclusive atrair uma pessoa mais adequada ao momento presente. Então, se eu estou realmente disponível para viver o meu presente, eu não fico trazendo aquela mania do passado. Gente, lembrando, o passado é importante, ele é a nossa base, ele traz a nossa história, mas ele não precisa ser doloroso, ele não precisa ser uma sessão de tortura na nossa vida. E às vezes a gente faz isso, a gente fica se torturando pelas coisas que nós não deveríamos ter feito. E quando a gente faz isso, nós estamos nos punindo o tempo inteiro. E é uma punição atrás da outra, uma punição atrás da outra, uma punição atrás da outra. Eu não me permito experimentar coisas diferentes. Ou simplesmente fazer diferente, agir de uma outra maneira. Quando eu acolho o meu passado no coração, quando eu digo um sim para esse passado, um sim verdadeiro. O que é um sim verdadeiro? É um sim, puxa, eu fiz o que eu podia mesmo, dentro do que eu sabia, com as ferramentas que eu tinha na época. Agora eu posso fazer diferente. É esse andar, né? Quando eu digo esse sim, eu falo, puxa, agora eu posso viver meu presente, porque eu acomodei no passado. E uma outra coisa só que eu queria falar aqui sobre o passado é muita gente exclui, né? Não me fala disso, eu não quero saber disso, não me lembra disso, mas a dor está lá. A memória a memória já está internalizada, né? Então a dor está lá, em forma de trauma. Se a gente não olha para esse trauma, para esse complexo, ele vai ficar reverberando no seu presente. Então, a melhor forma da gente seguir e viver mesmo o presente é a gente ressignificar esse passado e entender que ele fez parte, que te trouxe até aqui. E não tem como a gente não olhar para ele com amor, mesmo com tanta dor envolvida, tá? Porque cada um tem a sua história. E a gente sabe quão dolorosa é, às vezes, e tão pesada também, que é uma história de uma pessoa. A gente sabe disso. A gente tem essa compreensão. Mas, ao mesmo tempo, a gente também reconhece a força da pessoa ao passar por isso e sobreviver a essa dor. Seja uma perda, seja um fracasso, seja uma falência, nós reconhecemos a força dessa pessoa. Porque se ela não tivesse força, ela não estaria vivendo no presente aqui e agora, né? Então, ficar ruminando o passado só nos atrasa em relação às novas experiências, não nos libera para viver o presente e não nos libera para construir dentro de infinitas possibilidades o nosso futuro. Então, quando eu estou com o pezinho lá atrás, é como se eu estivesse com um pé em cada barco. Eu não vou para lugar nenhum. Se o barco abre, se os barcos abrem, se distanciam, puf, eu caio no meio do mar. E eu não vivo na minha forma. E eu acho que está na hora da gente ressignificar isso, ressignificar os sentimentos, olhar a força que te trouxe até aqui, no seu passado, do jeito que foi, porque a tua força te trouxe até aqui. E
isso é valorizar quem você é, valorizar a sua pessoa, valorizar a sua história, valorizar os seus desafios, valorizar os seus fracassos, que na realidade não existe fracasso, na minha opinião, existem tentativas, e aí eu vou tentando, vou tentando, vou tentando. Experiências, né? E se Thomas Edison tivesse desistido, né, achando que ele tinha fracassado, hoje nós nem estaríamos aqui hoje conversando. Ele descobriu 99 vezes como não deveria fazer, né? Foi isso. Então, eu acho que cabe a gente olhar com mais amor para nós, com mais gentileza, com mais generosidade. A gente tem aquela mania de julgar muito forte, né, e de se criticar, né, com medo da opinião dos outros, com medo do que os outros vão achar, com medo que os outros vão pensar. Uma dica, os outros não estão passando pela mesma experiência que você. Pode até estar passando a mesma situação, mas a experiência é única, porque você sente de um jeito, a pessoa sente de outro. Então, a tua história é única, só você sabe o que você sente. Nós falamos no programa passado sobre as pessoas altamente sensíveis, né? E cada um vai sentir de um jeito. Um vai sentir uma potência menor, outro vai sentir uma potência maior. Não existem níveis de diferença no científico. Então, ressignificar o seu passado é isso. É acolher, dar um sim e se disponibilizar a viver o presente. Mas entender que eles vão estar sempre na tua mente, né? Uma hora você vai para o passado, uma hora você vai para o presente, outra hora você vai para o futuro, porque eles dançam na nossa mente, né? É como se fosse uma dança, a dança do tempo, né? Então, uma hora o tempo está aqui dançando com o passado, outra hora ele está dançando com o presente, outra hora ele está dançando com o futuro. Porque nós somos isso, né? Nós vivemos várias dimensões ao mesmo tempo dentro de nós. E, então, são várias realidades. E não tem como, nós temos memória. Então, se nós temos memória, nós temos como lembrar do nosso passado. Então, o que eu escolho lembrar, né? Eu acho que cabe essa reflexão aqui. E o que nós vamos vivendo agora vai construindo as memórias do futuro, né? Que no futuro, o nosso hoje vai ser o nosso passado. É exatamente isso. Então, essa transição de presente, passado e futuro é você transitar por várias realidades diferentes, mas é muito importante você vivenciar o dia de hoje. Aquilo que a Liliane falou, né, de que quando você tem uma questão que você fica excluindo, nós já falamos aqui diversas vezes, vai tomando uma proporção gigantesca, e aquilo vai ficando tão forte, tão grande, que afeta em muitos níveis a sua capacidade. A gente pode dizer da ansiedade, da depressão, que também estão ligadas a isso, porque o que é a ansiedade? É você olhar para o futuro, para algo que não aconteceu. E você, com essa necessidade, na maioria das vezes, de ter controle da situação, e o futuro a gente não tem controle sobre ele, porque a gente não sabe o que vai acontecer, por mais que você tenha uma expectativa, uma perspectiva, não é um fato, né, que vai realmente acontecer daquela forma. Então, isso gera essa angústia com relação ao futuro e gera ansiedade, geram todos aqueles sintomas, mas a gente não tem controle. Daí você não está vivendo o presente, porque você está pensando no que vai acontecer lá na frente. E a depressão, o que é? Você ficar remoendo o que passou. Então, as pessoas que sofrem de ansiedade e depressão, elas têm muita dificuldade de se conectarem com o presente. E daí, nós falamos muito dentro do nosso trabalho, muitas vezes aqui, nos nossos vídeos, sobre a importância de você trabalhar com a respiração. Porque a respiração te conecta com o momento presente. Ela vai trazer você para o aqui e agora. E daí, o que acontece? Quando você está lá presa no passado por conta de uma depressão, mas você começa a respirar, você consegue se conectar com o seu corpo nesse exato momento. Você está pensando lá no futuro e está sofrendo aquela falta de ar, aqueles sintomas da ansiedade. Se você começa a respirar, mas quando eu falo respirar, aqui é uma respiração consciente, né? Porque se nós não estivéssemos respirando, não estaríamos vivos, mas é a respiração consciente. Daí você também traz o seu foco para o aqui e agora, para esse momento presente. E quando você está aqui, no agora, nesse momento presente, com consciência, você tem muitas ferramentas para poder lidar com diversas situações na sua vida. E foi o que a Lili disse, você consegue olhar para o passado, olhar para aquilo que te aconteceu,
E você não vai eliminar o fato, mas você ressignifica a dor que aquilo causou. Você vai conseguir olhar e projetar o seu futuro sem que aquilo te gere uma ansiedade, porque você vai olhar para aquilo com naturalidade, porque você está focada aqui, fazendo as coisas aqui, para colher lá no futuro de uma forma mais eficaz. Então, esses 3 tempos aqui, do tema do nosso programa hoje, traz essa abordagem que a gente sempre fala, do focar no aqui e agora, do estar aqui consciente e presente. E a respiração é a chavinha mágica para você fazer tudo isso, né, Lili? Uhum. A respiração é fundamental, a paciência. Lembra que a gente fala muito aqui sobre autoconhecimento, né? E sobre espiritualidade. E o que nós somos, né? Nós somos espíritos, nós somos essência. O primeiro ponto é isso que nós somos. Né? A partir do momento que eu me conecto com a minha essência, com aquilo que eu sou verdadeiramente, e entender que lá no passado que estão todas as minhas bases, né? Então, quando eu olho para o passado, o que na realidade eu estou fazendo? Eu estou entrando em contato com a minha essência, comigo, com quem eu sou. Né? Então, o passado ele serve exatamente para isso, para saber quem eu fui lá atrás e quem eu me tornei hoje. E a partir desse movimento de quem eu me tornei hoje, eu vou projetando no futuro. Então, aquilo que a gente falou no começo, o presente, o passado e o futuro, eles vão estar o tempo todo pensando na sua mente. Eles vão fazer essa alternância. É natural. É natural a gente pensar um pouquinho atrás, no que passou. É natural a gente focar no presente. E é natural a gente focar no futuro. Mas o que é importante aqui é não permitir que o passado te paralise e que o futuro também te traga tanto medo a ponto de você não tomar nenhuma atitude no presente. Porque o medo do desconhecido, ele apavora. A gente não sabe o que vai acontecer. Como a Sandra falou, a gente tem possibilidades. Mas na realidade a gente não sabe. A gente não sabe. E então essas possibilidades, que elas sejam realmente dentro de uma perspectiva, dentro de um propósito, de um planejamento. Né? A gente tem um planejamento daquilo que pode acontecer. Mas ir para a cama com preocupação, o que vai acontecer? Você não dorme, você fica pensando naquilo que vai acontecer amanhã, se é que vai acontecer, do jeito que você está imaginando que vai acontecer, porque a nossa cabeça, ela cria fantasmas, cria alucinações, porque ela tem esse poder, principalmente quando a gente está muito no medo, na insegurança, na incerteza, ela cria. Principalmente se a gente não acolhe mesmo verdadeiramente o nosso passado do jeito que foi, se nós apenas reagimos ao que foi e não agimos, então a gente vai levar para a cama preocupação, a gente vai levar para a cama medo, e aí gera aquela insônia, aí gera aquelas questões do e se, como será. Então, na realidade, aquele sono que poderia ser um sono tranquilo, não vai acontecer. Vai ser um sono tumultuado. Então, a melhor forma de você realmente estar focado no presente é fazer assim, peraí, o que eu posso fazer agora? Porque é só agora. É só agora que a gente tem. E usar o passado como aprendizado, como uma experiência. Aí você fala assim, tá, eu experimentei, mas eu fiz muitas coisas que eu considero errado, que eu não deveria ter feito, mas tá, você fez agora. Não tem como mudar. Então, ressignifica dentro de você. Acolhe. Acolhe aquilo que você considera erro. Acolhe aquilo que você considera que não foi legal. Acolhe. Mas, ao mesmo tempo que você acolhe isso que você considera erro, que não foi legal, faz uma listinha paralela. Faz uma listinha daquilo que foi legal, daquilo que você acertou. E faz esse balanço. Então, você vai acolher tanto um lado quanto o outro. E nessa polaridade, nesses dois lados, você vai perceber que você é a soma disso. E quando você percebe que você é a soma disso, você se fortalece. Você fala, puxa, essa experiência não deu certo aqui, mas deu certo aqui. De repente, essa situação aconteceu há 2 anos atrás, agora está se repetindo agora, mas eu já tive essa experiência lá atrás, então eu já tenho ferramentas para lidar com essa situação que está acontecendo hoje, porque eu já passei por isso. E é muito interessante que quando a gente passa por isso, a gente sabe lidar com a situação de uma outra maneira. Quando a gente realmente não julga como nós atuamos, mas a gente entende, compreende, traz para o racional.
traz para a consciência e depois acomoda dentro da gente. Quando a gente traz para a consciência, acomoda dentro da gente aqui, ó, no cardíaco, no nosso sentir, a gente vai para a ação e a gente age diferente. Inclusive até com muito mais generosidade e amorosidade, com menos crítica em relação ao que a gente fez. Não tem como a gente não errar na vida. Né? Não tem como, nós não nascemos com manual de instrução, a gente não nasce com manual de instrução. O que a gente tem, que eu brinco muito, é uma bússola interna, né? Que é aqui dentro, no nosso cardíaco, no nosso coração, como que o coração tá, o que você está sentindo, qual é a leitura que você faz, nós falamos disso no programa passado, qual é a sua leitura corporal, o que está acontecendo, o que você está sentindo, qual é a sensação, e em cima dessa sensação que você pode transformar em intuição, você vai começar a fazer essa leitura do ambiente, a leitura corporal, você vai falar, opa, peraí, tem alguma coisa que eu preciso prestar atenção. Ou, nossa, tá tão leve, né? Então eu posso seguir. Percebe? É uma leitura. E essa leitura você só vai fazer se você estiver em paz com o seu passado. Porque se você estiver na dor do seu passado, pode até vir uma sensação alegre, pode até vir uma percepção gostosa. Mas você fala assim, nossa, mas e se acontecer tal coisa como aconteceu lá atrás? E aí você não vai experimentar, não vai viver o presente, e ainda vai tirar uma possibilidade boa do seu futuro. Então, às vezes, a gente se prende muito na dor, quando na realidade a gente pode ressignificar essa dor em experiência, em aprendizado. E dá um sim. Fazer com que esse passado seja uma base muito sólida na sua vida, não Mariana disso. E o que a gente vê muito hoje é exatamente isso. A gente vê as pessoas se afundando no seu passado, não fazendo com que essa base seja sólida. Elas vivem nessa arena budista. Não faça isso, você. Não faça. Coloque uma base sólida, que signifique com amor, traga compreensão, traga o seu valor nas suas ações, porque a gente também desvaloriza muito aquilo que nós fazemos às vezes. Né? Às vezes a gente não dá valor, e às vezes a gente se compara muito. Quando nós fazemos essa comparação, também nós nos enfraquecemos. A minha história é diferente da sua. Não tem como a gente se comparar. Apesar de às vezes vivemos algumas histórias parecidas, mas são experiências com sensações, percepções totalmente diferentes. Então, nós somos únicos. Não tem como eu ficar comparando, mas o fulano fez assim e deu certo, porque eu devo ter feito alguma coisa errada. Não. Você é um ser único. Então, valoriza a tua história, valoriza a tua base, valoriza aquilo que você fez. E lembre, o seu passado tem a tua história, ele tem a tua marca, ele tem o teu registro. Você vai fazer o que com o seu passado? Vai simplesmente colocar de lado e falar, não vou olhar para isso? Tira o melhor. É como um baú, aquele baú da vovó, né? Cheio de fotos antigas, cheio de coisas assim, que você fala, nossa, mas por que guardou tanta coisa? E de repente você vai pescar alguma coisa dentro desse baú, que vai ser tão útil na sua vida, e você fala, vou fazer algo bom com isso. E é assim que a vida funciona. A gente pesca alguma coisa para o nosso baú e fala, vou fazer alguma coisa realmente boa com isso. E faz, mas faz para você. E a partir do momento que você faz com você faz as pazes com o seu passado. Você apazigua a sua essência, você apazigua o seu ser, e você consegue viver o seu presente e realmente fazer um futuro com infinitas possibilidades. Mas para isso, acolhe verdadeiramente o teu passado. Mas eu não consigo, estou muito preso em trauma, estou preso em dor, em complexos. Para isso tem ajuda. Às vezes a gente não dá conta sozinho, né, Santa? Mas a gente precisa de ajuda. E tá tudo bem a gente precisar de ajuda. Tá tudo bem, porque a gente precisa. Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. E um apoia o outro. Lembra bem, apoia, não condena. E hoje o que a gente percebe é que às vezes as pessoas têm medo de pedir ajuda porque acham que vai ser condenado. E com isso a gente afasta o outro da gente. Quando na realidade o outro só quer um apoio. Então, lembrem do verbo também. Não é condenar, é apoiar. E quando a gente se disponibiliza a apoiar o outro, nós também estamos curando as nossas próprias dores, as nossas próprias feridas. Nós também estamos ressignificando as nossas histórias. Porque existem muitos vínculos, muitas histórias parecidas. Então, às vezes, o exemplo que um dá serve para mim. Uma fala que o outro diz serve para mim.
E eu posso me curar através da fala do outro. Eu posso ressignificar o meu passado através da fala do outro. Eu posso fazer diferente através da fala do outro. Então, eu volto sempre àquilo que a gente fala, nós estamos sempre trocando experiência. Quando a gente troca experiência, nós aprendemos. Então, ressignifique seu passado. Viva aqui agora, para que seu futuro realmente possa acontecer. Medo do desconhecido, todos nós temos. Todos nós temos. Mas quando nós temos nosso passado muito bem ancorado dentro de nós, nós conseguimos seguir muito mais leve que o nosso presente. Nós conseguimos fluir, nós conseguimos voar, literalmente, para o nosso destino, para aquilo que é nosso. E quando eu digo voar, é literalmente bater as asas e voar, seguir com leveza e no nível elevado, no nível maior, onde tudo é mais leve, onde tudo flui, e onde a gente pode enxergar o cenário lá do alto. Então, a gente tem uma visão muito ampliada. Então, vem a amplitude, e com a amplitude vem a plenitude. Então, viva esses 3 tempos. Mas, acima de tudo, saiba que esses 3 tempos fazem parte de você, mas que você pode escolher verdadeiramente até que ponto ele pode interferir para te paralisar, ou ele pode interferir para te fazer alçar voos maiores. A escolha é sua. E mais uma vez, se você não dá conta, busque ajuda. Há muitos profissionais capacitados que podem te ajudar. Né, Sandra? Com certeza. Fantástico tudo isso que você falou. A gente vai trazer um exercício para ajudar as pessoas nesse movimento de se concentrar. Você quer fazer? Pode seguir, pode seguir. Posso seguir? Então tá bom. Então, para a gente realmente ancorar todas essas palavras, né? Porque as palavras, elas precisam ser sentidas, né? Elas fazem sentido quando sentidas. Literalmente, essa é a fala, tá? Então, eu vou pedir para vocês, com muito amor no coração, com muita generosidade, com muita tolerância, com você mesmo, com o ser que você é, com o ser humano que você é, com a sua essência. Fechar os olhos, prestar atenção na sua respiração. Percebe o ar que entra, o ar que sai. Percebe o ritmo da sua respiração. Vai se conectando no aqui e agora, através da sua respiração. Vai internalizando cada vez mais essa percepção, observando as batidas do seu coração. Perceba como ele bate, se está agitado, se está calmo, se está muito acelerado. E vá tentando, junto com a sua respiração, trazer um pouco mais de paz, tranquilidade para o seu coração. E conforme você escuta as batidas do seu coração, você também vai prestando atenção no aqui e agora. E agora a gente vai ampliar essa percepção para o seu corpo. Como está o seu corpo? A cabeça, os ombros, os braços, tórax, quadril, pernas, pés. Perceba cada parte do seu corpo. E através da sua respiração, vá relaxando todas essas partes. E conforme elas vão se relaxando, cada uma no seu tempo, você amplia essa percepção. É uma percepção sensorial. Só você pode sentir. Agora observe o ambiente. De olhos fechados, vá percebendo como você sente esse ambiente que você está. Perceba a energia, a temperatura, se é confortável, se não é, qual é a sensação que vem desse ambiente que você se encontra aqui e agora. Respira mais uma vez com muita consciência, com muita profundidade e vai deixando sair tudo aquilo que incomoda. Perceba se vem algum pensamento do passado, deixando passar simplesmente pela sua mente. Perceba se vem
algum pensamento do futuro, alguma preocupação, acolhe no coração e diga a ela, tudo ao seu tempo. E agora, volta para o presente. Traz essa sensação para o presente. Diga a você mesmo, o que eu tenho está aqui, neste momento, neste tempo. Eu acolho o passado, eu olho para o futuro, mas eu vivo o presente. Diga um sim para isso, traga para o seu coração, observe novamente, perceba as batidas do seu coração, perceba a sua respiração, e devagarinho, vá se conectando com o seu corpo, com aqui e agora, vá abrindo os olhos lentamente, olhando para esse ambiente que você está, agradeça esse tempo, agradeça esse ambiente, agradeça o seu corpo, agradeça a sua mente, agradeça o seu espírito, agradeça o ser que você é, agradeça as suas histórias, seus aprendizados, suas experiências. Diga um sim. E agora simplesmente diga, agora eu estou disponível para o presente. Eu escolho viver no presente. Respira, vá voltando, abre os olhos e se acolha no aqui e agora. E uma boa vida para você. Uma boa vida no aqui e agora. Uma boa vida no presente. Repleta de boas ações e não de reações. Agora você pode agir. Você é livre para isso. Muito bom. E o aqui agora é chamado de presente por isso, né, Lili? Porque é um presente mesmo, uma dádiva. Então, que cada um possa fazer bom uso dessa dádiva. Nos vemos na semana que vem. Quero te agradecer a todos. Um beijo no coração e até a próxima semana. Obrigada, até.